Bom dia a todos, bom dia à espiritualidade amiga. Estamos mais uma vez aqui reunidos no dia 12 de março para realizarmos o Evangelho no Lar, como de costume fazemos aqui pelo Lar Espírita Casa do Samaritano. Agradeço a todos pela participação. E antes de iniciarmos, eu chamo a atenção de vocês para a importância do Evangelho no lar. O Evangelho que nos traz a Boa Nova, o Evangelho que nos traz as orientações que todos nós precisamos nesse mundo de provas e expiações, para que possamos evoluir espiritualmente, nessa nossa jornada de sermos cada vez melhores, de sermos cada vez mais íntegros moralmente. Portanto, reforço com vocês a importância de realizarmos o Evangelho no nosso lar. Estamos ainda isolados pela pandemia, as nossas atividades ainda não estão novamente sendo realizadas presencialmente, e iniciamos essa jornada de Evangelho no Lar para que você, da sua casa, possa também refletir sobre a Palavra de Deus e que a força, a energia que emana dessas palavras possa servir de unguento para a sua família, para os seus familiares, para a sua casa, como se Deus permitisse descer um manto de energia sobre a sua casa, com a força de um passe magnético. Então é importante que façamos isso. O ambiente da nossa residência fica mais arejado, o ambiente da nossa residência fica com uma energia mais positiva. Então, dito isso, não esqueçam de preparar aqui a sua água para fluidificação e de ter às mãos o Evangelho. Antes de iniciarmos o Evangelho, vamos nos preparar para ele. Vamos nos preparar através da nossa oração inicial. Eu peço a todos que concentrem o seu pensamento na imagem de Jesus e que consigam mentalmente ver aqueles olhos profundos, vivos, diretamente fitando os seus olhos, como se passasse a você uma mensagem de amor, de paz, de harmonia, e você sente toda essa energia dentro da sua esfera domiciliar. Pai amado, misericordioso, mais uma vez nos deste a chance de estarmos aqui, nesse mundo terreno, de provas e de expiações, para podermos extirparmos todos os nossos vícios e desenvolvermos os nossos atributos morais. Com a tua permissão, iniciamos mais um estudo do Evangelho, mais um Evangelho no lar, a fim de que possamos nos nutrir da tua sabedoria, do teu amor, da tua compaixão e da tua misericordiosidade. Enfim, com a permissão da equipe espiritual, iniciamos o Evangelho do Lar de hoje, dia 12 de março. Vocês vão me permitir colocar o óculos, porque o braço já está um pouco curto. O tema que me foi sugerido para hoje
está no capítulo 17. Sede perfeitos. Ficaremos com os itens 5 e 6. Eu peço que vocês atentem para a grandiosidade dessa mensagem. É talvez uma das mais lindas que encontramos no Evangelho. Por isso, agradeço imensamente a espiritualidade por ter me oportunizado ler essa parte e comentar com vocês. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco onde se sentou, todo o povo estando na margem. Lhe disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E vindo os pássaros do céu, comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na terra boa, e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por 1, outros 70 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dar atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que a semente caiu ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes, e não sendo por um tempo e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 70 ou 30 por 1. São Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a letra morta, e semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espírito. Não é o emblema daquele que não se apega senão aos fenômenos materiais, e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão objeto de curiosidade. Daqueles que não procuram senão o brilho das comunicações dos espíritos, e não se interessam por elas, senão quando satisfeita a sua imaginação, mas que depois de terem ouvido são tão frios e indiferentes quanto antes. Que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não em si mesmo.
dos que, enfim, para quem estas instruções são como semente caída na boa terra e produzem frutos. Eu acompanhei todas as frases e a cada minuto me admiro mais da palavra do semeador, da parábola do semeador. É como se a gente estivesse se vendo, né? É como se a gente estivesse se percebendo. O fruto daquilo que plantamos depende muito do solo. E Deus nos mandou o seu Filho querido para ser o grande semeador desse mundo terreno. E aqui ele veio para semear o amor. Aqui ele veio para semear o perdão. Aqui ele veio para semear a resignação, a tolerância, o respeito. Quantas sementes foram plantadas? Quantas foram as sementes plantadas? Mas o solo no qual ele plantou foi o solo do nosso coração. Cada um de nós representa um tipo de solo no qual o nosso Mestre Jesus plantou inúmeras sementes. Mas da mesma maneira que ele narra na parábola, nem sempre o nosso coração representa essa terra boa. Muitas vezes o nosso coração é muito superficial. E a semente que é ali jogada é facilmente retirada pelos corvos, pelos pássaros. Em algum momento, o nosso coração é muito duro, muito pedregoso e não propicia a criação das raízes da semente do amor, do perdão. E logo, a semente que mesmo brotando não é capaz de se consolidar. Em outros momentos, o nosso coração é cheio de espinhos, de resistências. Mas em algum momento da nossa vida, nós vamos adubando o nosso coração para que ele não seja tão superficial, para que ele não seja tão resistente, para que ele não seja tão duro. E adubamos para que ele seja a terra fértil. E vejam que depende muito mais do solo do que da semente. Muitos de nós que aqui estamos nesse mundo de provas e expiações, não percebemos que tudo que podemos fazer depende apenas de nós. E muitas vezes nos concentramos em nos queixar de que tudo na vida depende dos outros. O mundo não me entende, as pessoas não me entendem, todos são contra mim, tudo dá certo para os outros e não para mim. Esquece que talvez essa postura seja a postura do solo pedregoso. Às vezes até ouvimos a palavra, mas uma das tarefas mais difíceis que encontramos é vivermos a palavra. O Evangelho todos nós conhecemos. A lição que Jesus nos traz de amor, a lição que Jesus nos traz de compaixão, de caridade, é uma mensagem que todos nós conhecemos.
Mas como é difícil viver o Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É tão difícil. É tão difícil porque às vezes eu amo muito mais as coisas materiais do que a Deus. Muitas vezes eu amo muito mais o meu status, a minha posição social, os bens que posso adquirir, do que a Deus. É tão difícil amar o próximo. Até porque muitas vezes eu acho que o próximo é que causa a minha infelicidade. Não é falta de conhecimento. A semente foi plantada. Em cada um de nós a semente foi plantada. Mas façamos uma análise interna, uma análise pessoal. Qual tipo de solo eu sou? Eu sou aquele solo superficial, onde a semente fica exposta e pode facilmente ser comida pelos corvos? Eu sou aquele solo pedregoso? Eu sou aquele solo de espinhos? Como eu posso fazer para me transformar em um solo fértil? Eu aproveito a parábola do semeador para lembrar a vocês que nós também semeamos. E nós semeamos a nossa história, nós semeamos a nossa felicidade e também semeamos a nossa infelicidade. Porque muitas vezes nós optamos por colocar as nossas sementes em solos pedregosos. E muito embora saibamos que ela não irá vingar, teimamos insistentemente que isso aconteça. Muitas vezes as pessoas se preocupam muito com o futuro. E muitos são os curiosos que chegam na casa espírita perguntando: o que você está vendo para mim? O que você está vendo na minha vida? Não precisa ser médium para saber que aquela pessoa com certeza está perdida. Porque se ela não sabe onde está, é porque ela não tem consciência daquilo que planta. Ou de onde planta. Angustiar-se pelo futuro é simplesmente não se preocupar com o que eu devo fazer hoje. Se no meu futuro eu quero ser feliz, eu preciso ser o semeador, o plantador dessa felicidade. Mas eu planto hoje para colher amanhã. Nem todo plantio é tão imediato. Em determinado momento, viajante ia passando e viu um senhor plantando tâmaras. E ele chegou próximo e disse: eu não acredito, você está plantando tâmaras? Ele disse: sim. Mas olha, você sabia que tâmaras demoram muito para produzir frutos? São quase 100 anos. Você não vai comer desses frutos. E o agricultor disse: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Eu estou plantando aqui para o futuro. Eu estou fazendo pelos meus sucessores, pelos meus herdeiros. E quando a gente pensa que a felicidade do mundo não é só a minha felicidade, mas a felicidade de todos os que estão aqui, muitas vezes a gente tem que saber que o nosso plantio pode ser a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Para todos nós, o que importa é o que plantamos, não necessariamente o que colhemos, mas é a nossa dedicação ao plantio, a nossa dedicação à semeadura. Eu vou amar mesmo que ninguém me ame, porque a semente do amor que eu estou plantando vai beneficiar a mim e a todos os outros que são amados por mim.
Mas isso independe que alguém me ame. Eu não posso amar esperando ser amado. Amar ao bom, amar ao justo é fácil. Amar os nossos filhos é fácil. Difícil é amar o filho do outro. Difícil é amar aqueles que não são puros. Difícil é amar aqueles com quem não simpatizamos. E esse amar não é aquele amor idolatria, mas é um amor respeito. Amar significa entendo a tua diferença, entendo a tua dificuldade, entendo a minha dificuldade de te compreender. Mas eu te respeito. Eu te aceito como você é. Eu não vou te discriminar. Eu não vou te culpar. E eu não vou te julgar. Amar é não criticar. Amar é não reclamar. Amar é não julgar, não condenar. Não é fazer coraçãozinho, te amo, você é o amor da minha vida, é meu amigo do coração, minha amiga do coração. Mas eu te critico, eu te condeno, eu não te aceito, eu te julgo, eu falo de você. Isso não é amar. Então, vamos refletir se nós estamos amando realmente os nossos amigos, os nossos irmãos. E a gente reflete identificando aquilo que a gente não deve fazer. Não devemos julgar, não devemos condenar. Mas isso é tão difícil. É difícil demais. Porque envolve muitas vezes uma mudança de postura interna. Que via de regra o nosso orgulho, a nossa vaidade não nos permite. Mas quando eu amo, eu estou plantando a semente do amor. Quando eu não julgo, eu estou plantando a semente da tolerância. Ai, e se me julgarem? Não é problema seu. É problema de quem julgou. Nós não podemos conduzir a nossa vida pela opinião dos outros. Nós somos o que somos, fruto do nosso esforço ou da falta dele. Nós não somos os que os outros pensam. Eu não sou inteligente porque as pessoas dizem que eu sou. Eu não sou bonito porque as pessoas dizem que eu sou. Eu não sou generoso porque as pessoas dizem que eu sou. Eu sou quem eu sou. Baseado nas minhas ações, baseado nas minhas atitudes, baseado em cima dos meus valores, baseado em cima de como eu vivo o Evangelho. Saber que devemos amar, que não devemos culpar as pessoas, julgar as pessoas, condenar as pessoas. Isso todo mundo sabe. O difícil é não fazer. E esse não fazer pressupõe uma vigilância. Não só a vigilância dos pensamentos culposos, dos pensamentos de julgamento, dos pensamentos de crítica. Esses pensamentos podem ser controlados. Porque nós é que controlamos os pensamentos e não os pensamentos nos controlam. Em algum momento a gente vai perceber que nós não podemos ser conduzidos pelos nossos pensamentos. Temos um livre-arbítrio justamente para isso. Para que tenhamos a serenidade de conduzirmos os nossos pensamentos. Sabendo que esse é um pensamento que se extrai do Evangelho. Esse é um pensamento que se funda na lei do amor. Esse é um pensamento que se funda na lei da caridade. Nós estamos aqui para provar que somos capazes de amar. E ser capaz de amar é externar. Porque amar é uma ação. Eu não nasço amando. Conheço as pessoas e não as amo de imediato. Ninguém.
Quando pensamos que sim, é uma paixão. A paixão sim é imediata, o amor não. E o amor pode ser construído. O amor pode ser semeado. O amor pode ser consolidado. Nós passamos a amar quando olhamos para o outro como olhamos para nós mesmos. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Significa compreender o outro como você se compreende. Aceitar o outro como você se aceita. Respeitar o outro como você se respeita. Não criticar o outro. Não julgar o outro. Aquilo que eu não quero para mim, eu não apresento para o outro. Então nós temos uma missão de sermos os semeadores da nossa própria felicidade, de plantarmos a nossa semente do futuro. E temos também a função de transformarmos o nosso coração em um solo fértil. Vejam que uma coisa está ligada à outra. Eu planto amor no meu coração. E a fertilidade do meu coração é que faz com que o amor cresça. E o crescimento do amor pressupõe um afastamento do ódio. Meu coração repleto de ódio, repleto de rancor, repleto de julgamento, repleto de repreensão, não permite que o amor ali faça morada. É importante que a gente pense nisso. É importante que a gente reflita sobre o quanto nós permitimos que a semente do amor germine, se desenvolva e cresça nos nossos corações. A nossa grande missão é essa. E eu queria mostrar para vocês que depende muito mais de nós do que do outro. Não importa quem me julgue, não importe quem me condene, não importa quem não me tolere, eu continuarei sendo eu, independentemente da intolerância do outro. A intolerância dele é um problema dele, e não meu. Eu não posso permitir que o desequilíbrio do outro afete o meu desequilíbrio. Se ele é intolerante, eu devo tolerá-lo. Porque o desequilíbrio não é meu, é dele. Se uma pessoa me odeia, mesmo assim eu devo amá-lo. Porque o desequilíbrio é dele, não é meu. Eu continuarei sendo o campo fértil para que floresça, que germine, que cresça e se desenvolva a semente do amor. Não é fácil. É difícil, por isso que repetimos tantas vezes, por isso que viemos para cá tantas vezes. Daí o processo reencarnatório. Porque nós somos muito teimosos. Somos meninos muito teimosos. E somos teimosos porque, de certa forma, alimentamos muito o orgulho. Ah, não gosta de mim, também não vou gostar dele. Ah, não me aceita, também não vou aceitar. Somos orgulhosos, somos vaidosos. É errado não aceitar o outro? É. Mas é errado também, para mim, pautar a minha vida com base no julgamento dos outros. Eu não vou mudar quem eu sou, a minha essência, porque as pessoas me julgam mal. Eu continuarei sendo eu mesmo. Porque o que eu sou é fruto dos meus atos e não do que os outros pensam de mim. Isso é libertador. A partir do momento em que entendemos que o nosso caminho é único, o nosso caminho é pessoal, é intransferível, ninguém pode caminhar por mim, ninguém pode plantar por mim, ninguém pode colher por mim. Plantamos e colhemos de acordo com o nosso esforço. É um caminho pessoal. Então, se é pessoal, não importa o que os outros façam ou deixam de fazer, falem ou deixem de falar. O que importa é que o meu coração
estará sempre como um campo fértil para receber as sementes plantadas pelo Evangelho. As sementes que nos foram trazidas pelo Mestre da Galileia. E no Evangelho, nós encontramos a narrativa de todas as sementes que precisamos. O amor, a compreensão, a misericórdia, a tolerância, a aceitação. E tudo aquilo que devemos nos livrar. O orgulho, a vaidade, o preconceito, a culpa. Escolheremos as melhores sementes. Plantaremos e adubaremos para que o nosso campo seja fértil e que nós possamos um dia colher tudo isso. Possamos retribuir a oportunidade que Deus nos dá de mais uma vez estarmos aqui nesse orbe terrestre tentando entender o que somos, por que somos e qual o nosso verdadeiro caminho. Meus irmãos, agradeço imensamente a oportunidade de estar hoje aqui com vocês. Antes de fazermos as orações finais, a oração final, vou aqui dar uma rápida passada nos colegas que estão aqui nos prestigiando. Wendel, Alessandro Lustosa, meu amigo, um abraço para o Sandro. Marcelo Moraes, grande Marcelo. Priscila, querida amiga. Brena. Ana Vitória Ximenes. Parabéns por mais uma conquista. Mãezinha orgulhosa, né? Todos nós. Luiz Silvano. Isabel. Micheline. Ticiana, Jaqueline. João Alberto, meu amigo. Antônia, Elane, Isabel, Beatriz, enfim, a todos, meu muito obrigado. E a todos aqueles que irão assistir depois dessa live, que vai ficar gravada aqui no Instagram do Lex. Bom, vamos, portanto, para a nossa oração final. Avisando a vocês que as atividades da nossa casa continuam apenas online, à exceção da sopa, que é aos sábados. E assim que retomarmos ou tivermos uma previsão de retorno às atividades presenciais, nós informaremos pelas redes sociais. Tá bom? Então vamos mais uma vez concentrar aqui o nosso pensamento nessa oração final, pedindo a Deus que nos dê discernimento, que nos dê o entendimento para utilizarmos da nossa razão de forma equilibrada, que possamos ser vigilantes nos nossos pensamentos, selecionando aqueles pensamentos que são construtivos, que são produtivos, e que em regra são os nossos pensamentos, e colocarmos de lado tudo que for de negatividade, tudo que for de condenação, tudo que for de crítica, tudo que for de reclamação. Não reclamem, nós não podemos reclamar de nada. A vida nos dá tudo, Deus nos dá tudo. A reclamação nos coloca para baixo, a crítica nos coloca para baixo. Não alimentemos esse vício de julgar, de condenar, de criticar. Não alimentemos esse vício de odiar. Alimentemos, sim, o amor, a misericórdia, a compaixão, o perdão, assim como Deus nos ensinou. Então, Pai de misericórdia e bondade, que a sua luz possa descer em cima de todos os lares da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil imenso. Que a tua luz possa chegar também nos ambientes de guerra, que possa iluminar os líderes mundiais, que eles possam entender que não existe guerra pela paz. A paz é sempre o caminho. Que eles possam compreender a magnitude do teu amor e que possam exercer. Que nós todos tenhamos a serenidade e a tranquilidade para identificarmos os nossos pensamentos negativos e extirpá-los.
que nós possamos ter a serenidade e a maturidade para entendermos que só depende de nós, que só depende do nosso pensamento e das nossas escolhas. Pai, continua a nos iluminar sempre, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Está na hora da água fluidificada, tá? Essa água foi fluidificada pela equipe espiritual e com certeza nela você vai encontrar o unguento que irá trazer a paz que você precisa. Que assim seja.